Olá, querida mãe, seja muito bem-vinda a essa apresentação que eu vou te mostrar como funciona o método Diamond de Mones para você ter respeito, conexão e responsabilidade do seu filho adolescente. A maioria das mães que chegam até mim nesse momento, mães de filhos crescidos, passam por grandes desafios com o seu filho. Falta de respeito, falta de conexão, distanciamento. O filho começou ali a ficar com 11, 12, 13 ou mais e o vínculo se perdeu. Falta de responsabilidades que são compatíveis com a idade. Às vezes o filho tem tudo e não dá valor. Tem até as oportunidades que você não teve e hoje o filho não aproveita. Às vezes o filho não contribui dentro de casa, o filho não tem responsabilidades que já deveria ter. Tem 15, 16 ou mais e age como se fosse uma criança. Fica preso no celular, fica preso no computador, não tem responsabilidades que você sabe que vai ser importante para a vida adulta do seu filho. Muitas mães estão chegando agora recentemente, pode ser a primeira vez que você tenha contato comigo. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Mônica Souza, eu sou mentora de mães, eu sou enfermeira de formação, eu trabalho com mães desde 2012 em vários temas da maternidade, como sono de bebê, rotina, desfraude. E em 2019 eu resolvi passar a minha estratégia para outras mães de filhos crescidos. E como que eu desenvolvi um método Diamond Mones? Na verdade, eu nunca tive a intenção, eu nunca, se for parar para analisar a minha história, eu nunca pensei que eu tivesse capacidade de orientar outras mães. Porque os desafios que eu passei com a minha filha crescida, que hoje tem 23 anos, eu também sou mãe, tem como você ser mentora de mães se você não tem a experiência de ser mãe. Esquece isso. Livro nenhum vai te trazer ali o know-how de que é vivenciar os desafios na prática. Esquece. A minha filha mais velha tem 23 anos, a minha filha mais nova ela tem 3 anos. E com a minha primeira filha, eu fui mãe solo, o pai da minha filha faleceu, ela tinha 5 anos. E eu nunca casei, nunca tive um casamento, eu fui mãe com 17 anos, então para mim foi tudo muito desafiador. Para mim foi tudo muito intuitivo, era na intuição, era no que eu sabia, como na maioria das vezes. A gente não tem consciência de quão importante é você ter ali o desenvolvimento do seu filho, você estudar sobre o desenvolvimento para você conduzir com excelência. A gente só tem esse pensamento quando você começa, às vezes, a passar por desafios. E você fala, opa, calma aí, isso é normal? É assim mesmo? Que foi o meu caso. Eu nunca tive a intenção de passar isso para outras mães. Mas a minha filha com 11 anos, a minha primeira filha, a Duda, ela começou a me enfrentar. Ela começou a faltar respeito comigo. E eu sempre fui uma mãe durona. Quem manda sou eu. Você obedece. E sempre funcionou, funcionou. Funcionava maravilhosamente bem quando ela era criança. Quando ela cresceu, ficou do meu tamanho. Eu tenho 1,60 m, não custa muito ficar do meu tamanho. Ela começou a me enfrentar. Eu comecei a entender que ela não tinha respeito por mim. Ela tinha medo. O medo sumiu, acabou o respeito. Só que nessa época eu já trabalhava como consultora de mães, na rotina do bebê, no sono da bebê, e eu sabia que ter conhecimento naquela área era um diferencial, era total, fazia total diferença de uma mãe que não tinha o conhecimento. A qualidade de vida era outra, a rotina era outra, a qualidade com o seu companheiro era outra coisa, porque ela tinha um conhecimento. Quando a minha filha começou a me enfrentar e só o fato de você tentar impor com rigidez não funcionou mais, eu simplesmente falei, calma aí, para. O que eu estou fazendo de errado? Mãe de primeira viagem, eu comecei a entender que a forma de comunicar estava completamente errada. Era uma forma agressiva, era uma forma
que ameaçava e com jovens filhos crescidos, não vai funcionar. Porque a ameaça que a gente faz com uma criança de 2, 3, 4, 5 anos é a ameaça de tirar telefone, é a ameaça de, às vezes, elevar o tom da sua voz, coisas que controlam uma criança. Agora, um adolescente esquece. Esse não é o caminho. Quando você entra nesse caminho, você vai entrar no embate, que quando você persiste, aí é que você entra no conflitos, estresse, é quando você vira uma bola de neve, porque você está tratando e conduzindo da forma errada. Então, quando eu me liguei, eu falei, opa, calma aí, eu estou fazendo errado. Eu comecei a me aprofundar. Educação positiva, comunicação não violenta. Fiz cursos de desenvolvimento. Eu sou enfermeira, sou pós-graduada em ABA, Análise do Comportamento Aplicado. Eu comecei a entender a estrutura que conecta com os jovens. Então, qualquer desafio que vinha até mim, para mim era facilmente resolvido. Facilmente não é a palavra. Para mim era seguro resolver, porque eu sabia o que fazer, eu sabia como fazer e eu conduzia de forma diferente. Então, ao longo desses anos, eu nunca tive a pretensão de passar isso para outras mães, porque eu estudei para mim. Eu precisei aprender a aplicar para mim. Em 2019, eu comecei a conversar com outras mães que também passavam por esses desafios e eu pensei em passar a minha estratégia de condução com filhos para outras mães. Calma aí, será que isso funciona também com outras mães? Foi quando eu me permiti passar o meu conhecimento para mães de filhos crescidos. E eu entendi que sim, fazia todo sentido. O desafio que ela estava passando era falta de estratégia, falta de direcionamento, falta de metodologia, falta de estrutura. Foi quando eu me entreguei, porque o universo da maternidade já é um que eu amo, já é algo que eu amo ensinar, é algo que eu amo fazer. Então eu me entreguei a esse projeto quando eu entrei mesmo, e aqui no meu Instagram tem vários depoimentos de mães que já fizeram atendimento comigo, algumas mães, né, que eu tenho um registro, para você que está chegando agora, conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho. E ao final dessa apresentação eu vou falar um pouquinho melhor de como funciona a mentoria da Imundium Homens, para você que está interessada em participar da mentoria. Então foi assim que eu cheguei nesse método de condução com filhos crescidos e que hoje eu passo para outras mães que também estão passando por esse desafio. Muitas mães, elas acreditam que para você manter a conexão com o seu filho, é necessário você ser amiga, você ser boazinha, você não gerar conflitos. Esse é um dos grandes erros na maternidade. Porque a conexão com filhos crescidos, a conexão, ela vem de um todo. É da sua firmeza, é da sua autoridade, é como você mostra ao seu filho, como você permite ser tratada, e não quando você desce da posição de mãe. Mãe é uma posição, é uma hierarquia que existe dentro do seu lar. Quando você desce para a posição de boazinha, amiguinha, você não consegue sustentar essa autoridade que você precisa com o tempo, preservar com o tempo. Porque mãe precisa guiar, direcionar, mãe precisa corrigir, mãe precisa dar um retorno quando o filho faz algo que não está legal. Isso não é posição de amiga. Ter conexão com o seu filho enquanto mãe é você saber usar a conexão mãe e filho para ter vínculo, intimidade. São coisas completamente diferentes. Então, esse é um dos grandes erros das mães. Aí, quando o jovem fica ali com 15, 16, 17, não tem respeito. Porque ao invés da mãe manter a posição de mãe, ela desceu para a posição de amiga.
E quando ela tem que corrigir, quando ela tem que guiar, ela não tem autoridade. A amiga não guia, a amiga não corrige. Então o seu filho fica de igual para você. E isso não pode acontecer. O seu filho, ele tem que entender que dentro de casa tem uma hierarquia. E nessa hierarquia, mãe, filhos. Ah, ele está abaixo de você? É uma hierarquia. Quando ele leva isso para a vida, ele começa a aprender o primeiro padrão de respeito no ambiente de trabalho. Por que tem jovens hoje em dia que não conseguem ficar no trabalho? Não sabe o que é hierarquia, não sabe o que é respeitar. O filho que às vezes tem a oportunidade de administrar a empresa da família, ele não tem humildade para aprender. Ele não sabe o que é hierarquia. Então, você começa a aprender, você começa a guiar o seu filho não só para dentro do seu lar, mas para a transição para a vida adulta e para a vida adulta que ele vai ter. Porque é esse padrão que ele leva para casa dele também. E ser mãe boazinha, aquela mãe que permite tudo, aquela mãe que deixa tudo, você tira a oportunidade de crescimento do seu filho. Eu sei que às vezes é mais fácil, eu sei que às vezes parece mais fácil, parece, mas é uma grande cilada, porque você não constrói respeito, você cria filhos fracos, porque não tiveram oportunidade de serem guiados, de passar pela frustração, de serem treinados. Mãe boazinha cria filho fraco. Na primeira oportunidade que a vida tem e a vida dá uma lambada e a vida vai dar, o filho pode cair e muitas vezes, infelizmente, esse jovem não consegue levantar, que é o que acontece de pior na vida. Então, mãe boa é aquela mãe que treina, é aquela mãe que guia, é aquela mãe que o jovem pode olhar para trás quando passa e fala: mãe, muito obrigada pela sua persistência, pela sua consistência, porque eu cheguei até aqui, porque você teve firmeza. Eu cheguei até aqui porque eu tive a sua direção, o seu direcionamento. Não que a responsabilidade do seu filho, da vida do seu filho é sua. Quem dera a gente tivesse controle. Esquece isso. Não é sobre isso. A gente não tem controle, a gente não consegue controlar as atitudes do nosso filho. Inclusive, quando eu fui começar a passar esse conhecimento para outras mães, um dos grandes medos que eu tinha era sobre o próprio desenvolvimento da minha filha, que na época tinha 16 para 17, se eu não me engano, e de pensar, e se minha filha falhar, se eu falhar como mãe no sentido de o que ela pode fazer de errado com a vida dela, eu vou ser responsável por isso e vou estar passando um método para outras mães? E eu percebi isso na prática. A gente não tem como controlar e o que o nosso filho faz não é responsabilidade nossa. Eu não tenho domínio sobre a minha filha. Hoje a minha filha tem 23 anos, a mais velha. Ela trabalha, ela faz faculdade, ela é altamente responsável, ela tem as responsabilidades compatíveis com a idade dela, ela é adulta. Mas se em algum momento fosse diferente, eu não estou falando das escolhas dela. Eu não estou falando sobre o que ela vai escolher. Eu estou falando sobre eu ser uma referência. Sobre o lar dela ter uma estrutura. Sobre eu ter orgulho da forma como eu conduzi. Sobre eu saber o que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz. E eu ter a consciência limpa e a plenitude de falar se ela se ela tivesse feito escolhas erradas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso não é responsabilidade minha. Seu filho adulto, ele pode fazer escolhas erradas. Isso não está no nosso controle, infelizmente. Mas a sua abordagem tem um peso. Tanto nas situações que o seu filho faz escolhas erradas, e você pode trazer o seu filho de novo, como peso para ele não fazer escolhas erradas e ser um adulto de sucesso. E é sobre isso. Porque quando alguém preenche uma aplicação de uma mentoria, Mônica, quero participar da sua mentoria,
quero ter seu acompanhamento, me ensina a estratégia. E eu faço a análise desse caso, é uma mãe que não tem uma comunicação que conecta, é uma estrutura de comunicação que não vai ser explorada no seu total potencial. E é sobre isso. Mulheres que são inteligentes, mulheres que são estudadas, mulheres que muitas vezes são experts, têm uma expertise em outras áreas da vida, porque você ter um desafio com o seu filho não diz sobre a sua capacidade pessoal. Eu, Mônica, tenho um conhecimento amplo em desenvolvimento humano, desenvolvimento de jovens. Esse é um tema que eu domino, é o meu trabalho, eu estudo isso, eu posso falar com propriedade. Eu posso falar que eu estudo diariamente sobre isso, porque é um tema que eu amo me aprofundar, é o meu trabalho. Mas pode ser que você estude outra coisa. Assim como eu, Mônica, em várias outras áreas, eu preciso ser mentorada. Eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um acompanhamento, porque a nossa vida tem várias áreas. Então, dentro da nossa vida, criar filhos, às vezes pode ser intuitivo, às vezes pode ser natural, até porque tem um perfil. Basicamente, tem 4 perfis de personalidade, basicamente. Então vai ter o perfil mais tranquilo, um perfil mais comedido, um perfil que vai sempre ouvir antes de falar, que se impõe menos. Todos os perfis vão ter qualidades, pontos negativos e pontos positivos. Vai ter outro perfil, que é um perfil ali mais formal, é um perfil que precisa de dados, estatística, é um perfil que gosta de números, é um perfil diferenciado, é um perfil, ele é formal, ele respeita, ele está ali no padrão, é um perfil que às vezes é o conselheiro do grupo, é um perfil tranquilo, calmo. Então, às vezes você pode conversar com outras mães que têm perfis diferentes do seu filho e você trazer essa característica como se fosse uma inabilidade sua. Pode ser que o seu perfil de filho seja um perfil que é influenciador. Ele fala muito alto, explica muito, corta a pessoa, não deixa a pessoa falar. Isso faz parte da personalidade dele e que quando você entende a personalidade, você vai guiar o seu filho para o melhor que ele tem e não bater de frente, criar conflito. É conhecimento, é um conhecimento diferenciado. Então você fala, ai, meu filho é assim, 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 e a outra fala, o meu é calminho, o meu dá trabalho nenhum. São perfis diferentes, pessoas diferentes. E o perfil de quem é dominador, dominante, o líder, ele dá trabalho, ele quer liderar, ele quer sair da caixa e ele vai querer liderar em casa, ele vai querer mandar em casa, ele vai querer mandar em você. Isso é negativo? Canaliza ele para a posição correta que ele vai ter que estar na vida, porque isso é extremamente positivo na transição da vida dele. Mas ele precisa aprender a lidar com essa característica que ele tem. Então não é sobre você ter falhado, é sobre você ter alguns conhecimentos diferenciados para você conduzir o seu filho crescido. Tá fazendo sentido? Ser mãe boazinha, mãe que não coloca regras, mães que evita conflitos, não vai ajudar o seu filho. Assim como ser uma mãe durona, uma mãe que não abre para o diálogo, uma mãe que conduz com ameaça, com rigidez, com violência, também não tem nenhuma linha de desenvolvimento com o filho, é extremamente negativo para a transição para a vida dele. Se ele às vezes é um perfil dominante, ele não consegue ser explorado, né, positivamente, porque ele é polido. Cala a boca, fica aqui, quem manda sou eu. O filho cresce polido, tá? Então, ser boazinha e ser durona é uma das piores coisas que você pode fazer enquanto mãe de filhos crescidos. Você vai cair na lei RO, remorso, orgulho, e você vai carregar com você o orgulho
da sua condução ou remorso de como você conduziu o seu filho. Como que funciona o método Diamond Moms? Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, deixa eu colocar o slide aqui para você poder ver. Ó, o método Diamond Moms a gente conduz sempre com a base da conexão e da elegância para você conduzir, né, desenvolver o seu filho sem estresse. E a gente trabalha 3 pontos. A gente trabalha primeiro a autoridade e o respeito, que é a percepção que seu filho tem de você, a percepção que ele precisa, às vezes, a gente tem que ajustar muitas vezes, né? Meu filho não me respeita, eu não sou vista como autoridade. Segundo ponto que a gente trabalha, a comunicação. A comunicação com o jovem, ela é diferente de comunicação com uma criança, comunicação com um adulto, comunicação com os seus colaboradores, comunicação com a sua equipe, comunicação com o seu companheiro. Cada posição, a comunicação, ela é diferente. E isso não muda para os jovens. Então, quando você aprende o que funciona, você ajusta e você comunica diferente. Esse é um pilar que a gente trabalha. E o terceiro pilar que a gente trabalha é o ajuste da responsabilidade que é compatível com a idade. Muitas vezes o seu jovem ele tem ali 14, 15, 16 e ele tem responsabilidades que são de uma criança de 9 anos. E a gente está falando de uma transição para a vida adulta. Se a gente não vai ajustando essa responsabilidade para ser compatível com a idade, a gente não dá chance dele crescer e se desenvolver. E ele chega com 18, 19, 20 anos com responsabilidade de uma criança de 11, porque a gente quis ajudar, a gente quis proteger, a gente quis cuidar. Inconscientemente, a gente está atrapalhando o desenvolvimento, a gente está prejudicando o nosso filho, a gente está criando filhos fracos, a gente está criando um adolescente de 25 anos. Tem 25 anos e é um adolescente. Por quê? Eu protegi demais. Então, esse ponto 3 aqui, inclusive, é um dos pontos dentro da minha mentoria que mais me chama a atenção, porque na época que eu conduzi a minha filha, eu não tinha noção. Eu fui fazendo. Quando eu me dei conta do que eu fiz, eu falei, nossa, isso aqui é uma estrutura de ajustar a responsabilidade compatível com a idade. Hoje a minha filha tem 23 anos. Minha filha vai no mercado tranquilamente. Se eu precisar que ela faça compra de mês, ela sabe o que comprar, o que fazer. Minha filha faz comida. A minha filha tem o trabalho dela. Se a minha filha vai trocar de trabalho, é ela que se organiza para trocar de trabalho, para entrevistas. Minha filha está fazendo faculdade, está no último ano da faculdade. Ela já tem uma ambição profissional. A minha filha é perfeita, maravilhosa, um globo de ouro? Para mim ela é. É minha filha amada. Mas ela não é perfeita no sentido de, nossa, que perfeição de pessoa. Esquece isso. Esquece isso, tá? O que eu estou trazendo para você aqui são características básicas. Tem 23 anos, já é adulta, está com a vida profissional encaminhada e o que eu quero que você entenda é que isso não foi sorte, isso foi estratégia. É por isso que hoje eu valorizo tanto passar isso para outras mães, porque se você está passando um desafio, você precisa conhecer essa estratégia. Ajustar a responsabilidade compatível com a idade do seu filho. Vai fazer toda a diferença. Uma mãe que está tendo acesso a esse vídeo aqui, essa apresentação, que tem um filho de 11, 12, 13 anos, que ele começou a enfrentar, começou a dar problema, o que é mais inteligente é você entrar no programa agora, porque você vai ter a oportunidade que eu tive de construir e colher resultados.
Quando a gente não tem acesso a essa informação antes, infelizmente, você chega aqui com um jovem de 18, 19, 20 ou até mais, a gente vai ter que consertar aquilo que a gente não teve a oportunidade de construir. A gente consegue fazer? Consegue. Nunca é tarde. Tem pessoas que começam tarde na vida mesmo. E se você pode começar agora, não, calma aí, chega. É fazendo esses 3 alinhamentos. Autoridade, respeito, comunicação, que você vai falar ali diferenciada que conecta com o seu jovem, e ali o ajuste das responsabilidades compatíveis com a idade para você poder ajudar o seu filho a fazer a transição para a vida. Então são esses 3 pontos que o programa trabalha. Dentro desses 3 pontos, a gente vai trabalhar também a nossa comunicação diferenciada, que é representada por 7 joias. Deixa eu te explicar como é que funciona, só para você ter uma ideia. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. É muito comum as mães falarem assim: Mônica, eu sou uma mãe tranquila, converso com meu filho, eu falo, explico, tenho um bom diálogo, mas não funciona. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Ele não entende. E a questão aqui é que você precisa entender que a comunicação, o diálogo, é uma ferramenta. É como se você pegasse uma furadeira e você fosse querer colocar um prego na parede. A furadeira para furar a parede. É outro sistema. Você está usando a ferramenta errada. Então a pessoa pega a furadeira da sua mão e fala assim: calma aí, deixa eu te mostrar como é que funciona. É assim, ó, você fura a parede, depois você coloca aqui uma buchinha, depois você ajusta aqui o parafuso. A pessoa fala: ah, entendi. Eu estava utilizando a ferramenta errada. Não é que a ferramenta não funciona. Você vai pegar uma furadeira e você quer serrar uma madeira. Tá errado. Tá fazendo errado. Você quer fazer um bolo e você bota ali todos os ingredientes, mas você vai esquecer de colocar o fermento. Aí você fala: não coloquei o fermento. Não, você fala: coloquei esse ingrediente. E o bolo ficou horrível. Aí vem uma pessoa e fala: faltou um ingrediente. Você, qual? O fermento. Você tem que colocar o final. Então, te passa o caminho das pedras. Ajusta o que você precisa ter de condução diferenciada para o seu jovem. E é justamente isso que a gente faz na condução de cada joia. É representado por joias, porque a condução ali é preciosa para o seu filho. Mônica, eu falo, meu filho não escuta. Você está falando da forma errada. Ó, na abordagem ouro é onde a gente desenvolve a responsabilidade. A gente alinha regras, a gente alinha as tarefas, responsabilidades que precisam serem ajustadas compatíveis com a idade. E quando que a gente faz isso? A gente marca uma conversa, a gente senta à mesa, a gente pode levar um lanche para esse momento. A gente precisa proporcionar o momento certo para o seu filho ouvir você. Essa é a diferença da mãe que vai conduzir e da mãe que só fala e o filho não escuta. Está falando no local errado, no momento errado, sem estrutura. Não vai funcionar. Vai ficar dando voltas e círculos, vai ficar presa no mesmo ciclo se você não mudar a estrutura de como você está guiando o seu filho agora. Na abordagem amazonita, é onde você aprende a guiar o seu filho com calma. É a calma que guia. Aqui a gente pode conduzir birras de crianças que têm 2, 3, 4 anos, crianças que você precisa aprender a passar, ensinar a criança a passar pela frustração. E é uma abordagem que serve tanto para crianças pequenas como para crianças e jovens que têm diagnósticos, que você vai ter que aprender a conduzir essas situações de birras, de frustrações, para você poder ter ali a sabedoria para ensinar ao seu jovem um padrão de comportamento nessa crise, seja normal e natural da primeira infância,
ou seja uma crise que seja de uma questão diagnóstica do seu filho, tá? Na abordagem Safira é onde você aprende a dar um retorno para o seu filho de coisas que ele faz que são erradas. Seu filho falou com você errado, de forma inapropriada na frente do seu companheiro, na frente do seu namorado, na frente da sua amiga. Como é que você faz? Você desce ao nível dele na mesma hora e tem uma reação que muitas vezes vai piorar a situação? Isso é o que mães comuns fazem. A gente não. A gente vai dar um retorno para o nosso filho daquilo que ele fez, e esse retorno ele surte efeito, porque ele sai compreendendo o que ele fez, por que ele fez, e você começa ali a fortalecer a sua autoridade como mãe. Na abordagem Rubi é onde você aprende a gerar conexão. Quando seu filho é pequeno, 2, 3, 4, 5, é fácil. Você sempre dá banho, dá comida, dá um pouquinho, está presente, seu filho está em cima de você. E quando ele sai do seu colo? Como é que você dá um abraço sem dar? Como é que você dá um abraço no jovem sem de fato abraçá-lo? Existem várias situações no nosso dia a dia, na nossa rotina, que faz com que o nosso jovem se sinta amado, se sinta protegido, que sinta pertencimento de uma família. Às vezes é um bolinho que você coloca no quarto, às vezes é uma comida favorita, é um restaurante que você leva. E qual é a frequência que você faz isso? Como que você convida ele para sair com você? Como que você proporciona um lanche em família? Como que você vai estruturar isso? Qual é a frequência desse movimento? Quanto que ele precisa? Porque às vezes você faz, tá fazendo em excesso, tá fazendo errado. Então aqui é como que você aprende a conectar com o jovem. Com a criança era fácil, com o jovem a conexão está distante. Aqui você aprende essa conexão. A abordagem da Esmeralda. Aqui você aprende a prevenir situações que já são recorrentes. Nossa, o meu filho sempre faz isso quando tem visita. Você aprende a fazer acordos que combinem, acordos combinados que o seu filho aceita. Esse é o diferencial. Às vezes a mãe não sabe fazer um acordo, ela não sabe desenvolver essa estrutura de diálogo que faz com que ao final, mesmo o seu filho não concordando, ele vai seguir. É isso. A abordagem da pérola é uma das que eu mais gosto. É impossível falar do que eu mais gosto, porque uma complementa a outra. É o acolhimento. Às vezes, existem situações que o seu jovem passa que ele precisa de colo. E são situações que às vezes você já falou, você premeditou, você já sabia, você já orientou. Só que naquele momento, ele não quer aprender, ele não está pronto para aprender. Ele precisa de colo. E quando você sabe dar colo, sabe o que acontece? Quando ele vai ter um erro, quando acontece um problema com ele volta para o seu colo. É a você que ele tem como referência, porque você aprende a fazer o verdadeiro acolhimento. Não é hora de ensinar, não é hora de desenvolver, não é hora de criar habilidades, características para a vida adulta. Não. Naquele momento, ele só quer colo. Então, você aprende a fazer esse acolhimento e criar vínculo, intimidade, segurança que o seu filho precisa ter. Na abordagem ametista, é onde você aprende a conversar com o seu filho de forma diferenciada sobre vários temas diversos. Política, religião, sexualidade, infinitos temas que o seu jovem pode ter ali, que a gente trabalha esse diálogo. E por que a gente trabalha? Para conhecer o nosso jovem, conhecer as fraquezas dele, compreender o que a gente precisa passar de conhecimento para ajudar o seu jovem. Uma menina que vai começar a namorar, um menino que vai começar a se relacionar, meninos que vão
escolher mulheres mais velhas. É errado. Um jovem que tem 15 anos, 16 anos, namorar com uma mulher de 30. Então, como que a gente acessa essas conversas? Uma menina que tem 14, 15, 16 anos, que começou a ficar com meninos e ela vai se entregar para um relacionamento que nem sério é, sofre decepção amorosa. Por quê? Como que a gente acessa essa conversa? Isso não cabe a gente enquanto mãe, entre aspas. Isso não é algo que o nosso filho deve, obrigatoriamente, compartilhar com a gente. Preste atenção, isso é importante. Olha aqui. Olha aqui. Já tem um bom tempo de áudio, um pouquinho nesse tema ali da abordagem ametista. Existe você acessar responsabilidade. Isso não é algo que é opcional ao seu filho, você conduzir. Isso é obrigatório. Algumas mães sabem conduzir e têm o resultado, outras mães não sabem conduzir e não têm o resultado, tá? Mas esse tema é um tema obrigatório para você acessar. Agora, temas de transição para a vida adulta, você só consegue acessar se você tiver a habilidade para começar a descascar uma cebola. Então, sexualidade, relacionamentos abusivos, vida financeira, são assuntos que você precisa ter essa habilidade. E a gente aprende isso na abordagem ametista. E é quando você tem a oportunidade de passar a sua experiência para o seu filho, fazer ele refletir sobre, chegar a uma conclusão, e quando ele chega à conclusão por ele, é quando você está em casa, dormindo tranquilamente. Seu filho está na rua e ele faz boas escolhas. Porque a pegada é essa. O nosso filho, a gente não tem controle do nosso filho, esquece isso. Mas se a gente tiver tido a habilidade de explorar o máximo nessa comunicação, nessa condução, nesse treinamento, a gente treina o nosso filho para dizer sim, dizer não para coisas que vai fazer bem para ele. Mas não é porque ele está obedecendo. Ele não vai obedecer mais. Ele vai fazer porque ele acha aquilo certo. Então, ter essa habilidade de entender o que ele pensa, de compreender a fragilidade, depois a gente pega essa fragilidade e uma nova abordagem da ametista, a gente vai passando conhecimento para ele, sem ao menos ele perceber de forma como se fosse uma palestra. Deixa eu te explicar aqui. É assim, 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 assim. Errado. Essa é uma conversa leve que acontece às vezes lavando uma louça, almoçando, fazendo um lanche. É uma conversa que você vai ali trazendo com naturalidade. É um momento que você proporciona ali propositalmente numa mesa de restaurante. Preciso fortalecer meu filho nesse assunto, preciso fortalecer meu filho nesse outro assunto. E cada vez que você aborda de forma inteligente, você conecta ele a você, cria vínculo, cria intimidade. É por isso que a estratégia do Diamond Moments, respeito, autoridade, comunicação, aqui são as abordagens. Quando a gente não tem uma comunicação diferenciada, a gente simplesmente pode ter todo o conhecimento do mundo. Se a gente não conseguir passar isso para o nosso filho, esquece. Ele se fecha e fechado ali, você não vai ter oportunidade, né, de passar isso para ele. Os filhos, eles são como água. A gente pega ali, ó, leva ele devagarzinho, vai guiando. Se a gente aperta muito, a água escorre pelas mãos. A gente tem que ter inteligência, sabedoria, a gente tem que prestar atenção que na era que eles vivem hoje, se a gente não estuda, a gente está ficando para trás. E o que a gente estuda aqui no programa de mentoria é desenvolvimento humano, comunicação e como que você passa isso para o seu filho, como é que você guia o seu filho.
Se você hoje passa por desafios de meu filho não me respeita, distanciamento, falta de responsabilidade, é falta de estratégia, é falta de conhecimento. Que você às vezes pega uma pecinha desse conhecimento e fala, era isso que eu estava errando. São detalhes que fazem toda a diferença. Fez sentido? Fez sentido para você essa estratégia? Se eu for perguntar para você hoje, qual é a joia mais precisa hoje? Qual seria a joia que você hoje mais precisa? Ouro da responsabilidade, amazonita do guiar crianças pequenas ou crianças que são diagnosticadas, safira do respeito, o rubi da conexão, a esmeralda da prevenção, a pérola do acolhimento, da intimidade, do vínculo, a ametista da reflexão de temas diversos para preparar o amadurecimento do seu jovem. Qual a joia que você hoje mais precisa? É assim que funciona o método Diamond Moms. E se você sentiu que esse método faz sentido para você, né? Se você percebe que sozinha está difícil, se você não quer mais passar por essa fase sozinha com seu filho, você quer se dar a oportunidade de ser guiada, de ser direcionada, se você quer cortar caminho, se você quer ser guiada nesse processo, eu estou agora com a seleção de mães para participar do grupo de mentoria Diamond Moms e eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse processo. Vamos lá. Ó, a mentoria Diamond Moms, ela é para mães, avós são bem-vindas, mas é para um grupo de mulheres. É grupo pequeno, né? Não tem como ser um grupo grande, tá? A inscrição acontece num processo de aplicação para fazer a seleção. Não é para toda mãe, não é para todo caso. Por isso que tem a aplicação para eu poder fazer a análise do seu caso e entender se a mentoria é para você, é para o seu momento. A duração do programa tem 12 semanas, são encontros que acontecem online toda semana e a gente tem ali um grupo de WhatsApp para suporte, porque mesmo o programa sendo em grupo, é um grupo pequeno, porque o acompanhamento ele é individualizado, tá? O link de aplicação, esqueci de falar, se você está assistindo aqui esse vídeo no... Deixa eu parar de compartilhar aqui. O link de aplicação está aqui na bio do meu Instagram. Eu também vou disponibilizar o link de aplicação no grupo de WhatsApp e na descrição aqui desse vídeo que você está vendo. Só procurar aqui na descrição, vai ter ali o link de aplicação para você poder participar dessa seleção, tá bom? É isso. Eu quero agradecer você, querida mãe, por ter entrado em contato comigo. Eu estou aqui à sua disposição, eu tenho ali o meu canal de WhatsApp, que ele é às vezes eu respondo, às vezes tem as minhas assistentes, geralmente a Silvia está ali comigo no suporte, mas tem também o meu canal do Instagram, você pode mandar um direct se você quiser. E na aplicação, após preencher a aplicação, eu vou fazer análise do seu caso, eu mesma entro em contato com você para dar andamento nessa seleção, tá? Então, o preenchimento da aplicação não garante a sua vaga, a gente ainda tem uma etapa de entrevista que você faz comigo, para eu poder conversar um pouquinho com você, e a gente está entendendo o seu caso ali de forma bem personalizada, tá bom? Eu agradeço por você ter entrado em contato comigo, e nós mães, nós somos como, eu gosto de falar que é como se a gente fôssemos surfistas e a maternidade fosse o mar. Às vezes a gente entra, a gente pega a nossa prancha, a gente leva vários caixotes, a gente não consegue avançar, a gente sempre volta, cai. Algumas mães ficam ali na areia caída e falam, não é para mim, deixa. E passa ali o tempo
e não tem o resultado que eu gostaria de ter. E pela lei RO, que é uma lei que eu sempre vou trazer para você, que é uma lei que eu defini na vida da maternidade, na vida de nós mães, é remorso ou orgulho. Ou você vai sentir remorso, ou você vai sentir orgulho. Não tem outro caminho, não tem meio termo. Por isso que eu gosto sempre de lembrar da lei RO. Ou vai ter mães que vai pegar a prancha e vai falar assim, tem alguma coisa que eu não sei. E ela aprende a estratégia, ela aprende um método. E quando passa a transição, ela está surfando na onda. E ela compara com outra mãe, a mãe fala, é difícil, é desafiador, é problemático. E ela fala, não é tão assim. E não é sorte, é método, é estratégia. Então é sobre isso. Você agora pode escolher continuar levando vários caixotes, você pode escolher ficar parada na areia, ou você pode escolher aprender a surfar na onda, que é essa pegada. Aprender uma comunicação diferenciada, aprender uma estratégia e conhecimento que vai guiar você na sua jornada enquanto mãe. Muito obrigada, querida. Beijos.